Olá, pessoal. Ah, Começando mais uma aula do nosso curso aí de Física 1, tá? Eu sou o professor João Marcos Maciel. Nós vamos dar continuidade à última aula, em que a gente falou do histórico, de como o método científico ele evoluiu ao longo do tempo até dar origem à física. E hoje eu vou focar num elemento do método científico da física, né, que é primordial, que é a questão da mensurabilidade. Então, hoje nós vamos falar o que são grandezas e o que são medidas. Bom, recapitulando, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, a gente viu que o primeiro estágio, né, de explicações dos fenômenos naturais da humanidade se deu através das explicações mitológicas, da mitologia, que nada mais eram do que explicações sobrenaturais de fenômenos naturais. Então, a explicação para um fenômeno natural era dada em termos de acontecimentos ou de histórias, seres sobrenaturais. Essas explicações duraram mais aí de 4.000 anos. E a certa maneira, vai perdurar, na verdade, até os dias de hoje, muitas das vezes. Mas o seu uso de maneira prática, né, para poder, dentro da sociedade, em questão de resultados, ele vai aos poucos sendo aí abandonado, mas é um processo que vai ocorrer gradativamente ao longo de muitos e muitos anos, de milhares de anos. Depois surge aí a filosofia natural, que é a primeira tentativa, né, de explicações naturais para fenômenos naturais. A grande diferença da filosofia natural para as ciências, né, principalmente que a filosofia natural ela se preocupava também com a metafísica. Ela também se preocupa com a descrição do ser. O que é o, o que é a vida. Né? Ela não se preocupa em definir o que é a vida, mas sim em descrever o ser, né? Descrever a essência das coisas. O que é o tempo. Na física, a gente não se preocupa tanto com o que é o tempo. A gente sabe parte do princípio de que o tempo se comporta de uma certa maneira e você utiliza ele. Você não se preocupa tanto com o que é. Então, essa é uma das grandes diferenças. Né? E a filosofia natural ela vai evoluindo, né? O método científico ele vai surgir dentro do contexto da filosofia natural e ele vai sendo moldado, ele vai sendo evoluído, né? Até que surge aí, na Idade Moderna, o método científico, que é uma metodologia de investigação filosófica, nada mais. Então, toda ciência, de certa maneira, é um tipo de filosofia, porque ela vai seguir uma determinada metodologia de investigação científica, que é o chamado método científico. O método científico ele abandona, né, a metafísica e ele se preocupa somente aí com a descrição da natureza. Então ele não vai preocupar o que é o espaço. Não, o espaço é determinada coisa que se comporta de uma determinada maneira. Você está só descrevendo, você não está dizendo o que é. Ah, então você não está você não está dizendo o que é a essência das coisas. Ok? Então ela vai abandonar a metafísica, vai abandonar o que a gente chama de ontologia e vai se preocupar com a epistemologia, que é a descrição. Note o seguinte, que isso daí não significa que o método científico é mais racional. Tá? O que vai evoluir aí é o padrão de racionalidade. A mitologia, as explicações mitológicas são explicações racionais também. Né? O que você pode falar é que a racionalidade está certa ou está errada, mas ela é uma explicação racional, não é uma explicação irracional. Irracional seria igual, sei lá, você perguntar por que as coisas caíram para um papagaio.
isso é o papagaio vai gritar, sei lá. Isso aí seria irracional. Mas a mitologia, ela é uma explicação racional. Só que o padrão de racionalidade dela é uma explicação sobrenatural dos fenômenos naturais. Então, continuando, a gente também viu aula passada os elementos do método científico. Nós vimos que o método científico ele abandona a metafísica e a ontologia, e ele vai se preocupar mais com a epistemologia, que é a descrição da natureza sem se importar com o ser. Então, ele é epistemológico. Outra coisa, ele é hipotético. Então, antes de você criar uma teoria, você cria uma hipótese, né? Então, antes de se dar, você dá a explicação e testa ela. E não o contrário, você não faz um teste e depois explica, né? Você primeiro explica e depois você testa. Então, ele é hipotético. Ele é indutivo e ele segue as leis da lógica. Tá? Então, para ser científico, tem que seguir as leis da lógica. As conclusões têm que decorrer das premissas. Tá? E ele é indutivo, ou seja, ele parte de coisas, casos particulares, para obter uma conclusão geral, ao contrário de outras coisas. Por exemplo, geralmente a teologia ela é um ramo do conhecimento que ele é dedutivo, né? Vem a revelação geral e você aplica ela nos casos específicos. Ou você pode criar aí uma ideia moral, né, geral e aplicar em casos específicos. Isso seria dedutivo. A ciência é ao contrário, é indutivo, porque ela é baseada em experimentação. Então, a gente executa o experimento diversas vezes, ao máximo sobre as mesmas condições, e aí a gente verifica os padrões que se repetem e cria aí, a partir daí, a lei geral, tá? Que se aplica em todos os casos. Então, a gente executa para 100 mil vezes e você já pula a conclusão para 1 milhão de vezes. Tá? Então, isso daí vai abrir a brecha, né, para uma crítica do método científico, de que o método científico, ele, por definição, ele está sempre errado, porque ele dá um pulo, né, para dizer que vai valer para todas as vezes, o que não é necessariamente verdade. Tá? Então, a ciência, ela está, por ela ser epistemológica, por ela ser indutiva, ela tem sempre que estar melhorando o método científico. O método científico está sempre em aprimoramento. A ciência busca o aprimoramento de si mesmo, tá? E não a manutenção dos seus conhecimentos, senão seria dogma. Outra coisa, né, experimentação ou observação, né? Você também pode fazer diversas observações de algo que ocorre sob as mesmas condições. Outro ponto é que a ciência é analítica, ou seja, ela segue os padrões de raciocínio do método cartesiano. Ela tem que ser falseável, né? Para ser científico, deve existir alguma maneira de ser testado que possa provar que seja falso. Se eu não posso provar que algo é falso de maneira nenhuma, tá? Então, se não existe a possibilidade de você pegar uma ideia e mostrá-la falsa, ela não pode ser científica. Então, por isso, a ciência, ela é naturalista. Ela abandona aí o padrão de racionalidade mitológico, porque os padrões de racionalidade mitológica, eles não são falseáveis e eles se preocupam com o sobrenatural, que o sobrenatural não é falseável. É impossível falsear algo que seja sobrenatural com métodos naturais. Tá? Outra coisa é a controlabilidade, né? Os experimentos, eles têm que ser controláveis. É necessário que a gente consiga manter um certo controle sobre as condições experimentais. Então, a ciência, ela tem que ser controlável. E nesse ponto aí abre algumas críticas para as ciências sociais, porque as ciências sociais
não tem como ser controlável. Não tem como você pegar aí uma teoria antropológica e haver controlabilidade, né, no experimento dessa teoria antropológica. Não seria possível controlar as condições experimentais. Da economia também não seria possível. Então, para alguns autores, né, as ciências sociais, elas não seguem completamente o método científico. Eles seguem uma metodologia, né, que eles dizem até mesmo ser a metodologia científica deles, mas que não é a mesma metodologia das ciências naturais. Os resultados têm que ser reprodutíveis, ou seja, sob as mesmas condições, você tem que obter o mesmo resultado, porque senão o método indutivo vai para as cucuias, né? Você tem que, sob as mesmas condições, você sempre tem que reproduzir o mesmo resultado, senão você não pode abrir a conclusão, né? Você não pode pegar diversos casos particulares e dizer que a conclusão é a repetição daquele padrão, né? Se um deles falha em ser reprodutível, né? Então não tem como, você fala em reproduzir o mesmo resultado, então não tem como dizer que o método indutivo vai funcionar nesse caso. Então, se eu partir para a conclusão, não vai estar seguindo as leis da lógica. Outra coisa, né? Os resultados têm que ser previsíveis. O que isso significa? Resultado previsível. O resultado previsível é que a ciência não pode ser um engenheiro de obra pronta. Né? Não é o cara que chega lá e depois que já viu as coisas, ele fala qual que vai ser o resultado. Não, antes de ocorrer, você tem que conseguir prever esse resultado. Tá? Outro ponto é que a ciência ela é causal. O que isso significa? É que a ciência ela busca uma relação de causa e efeito. Ela busca relações de causa e efeito para os fenômenos. Então, é necessário que haja uma relação de causa e efeito entre entre uma causa natural e um efeito natural. Então, o efeito ele tem que ser sempre natural e a causa desse efeito tem que ser sempre natural. E outra coisa é que deve haver uma correlação, né, entre a causa e o efeito, lógico, e a ordem temporal tem que ser sempre seguida. O efeito não pode vir antes da causa, a causa tem que vir antes do efeito, tá? Eu vou pular aqui, eu vou primeiro para o outro ponto, que é a simplicidade, né? Então, é definido que numa teoria científica, né, quando você tem duas teorias, duas explicações para o mesmo fato, que elas expliquem satisfatoriamente o mesmo fato, é necessário que a gente escolha a explicação que seja mais simples. Mais simples não significa a explicação mais simplória, tá? Não é a explicação mais besta, né? Mais simples é uma explicação com a menor quantidade de elementos, porque a ciência não é ontológica, a ciência é epistemológica. Então, quanto menos elementos você tiver depois para poder ficar conjecturando sobre a existência deles, melhor. E por último, o último ponto aí que eu vou falar, que vai dar aí a deixa para a nossa aula, é que a ciência tem que ser mensurável. A ciência trabalha com coisas que podem ser medidas, tá? Então, a ciência não vai trabalhar com sentimentos. A ciência vai trabalhar com o que a gente vai chamar de grandezas, tá? Então, o que são as grandezas? Grandezas são, basicamente, toda característica que pode ser medida, tá? Então, tudo que pode ser medido, eu vou chamar de grandeza. Por exemplo, o espaço não é uma grandeza, o espaço é um ser físico. Então, você pode lá ver a metafísica do espaço, né? O que é o espaço, o que é o tempo. Mas você pode falar em posição,
que é uma grandeza de espaço, uma grandeza relacionada ao espaço, é algo que eu meço dentro do espaço. Eu posso falar de volume, que também é uma grandeza espacial, né? Eu posso falar de intervalo, né, que é o tempo decorrido entre dois eventos, então é uma grandeza temporal. Eu posso falar de temperatura, né, eu posso medir temperatura, tá? Então, grandezas são as coisas que podem ser medidas, né? Então, aqui a diferença, o que é medição, né? Então, eu posso dizer, olhando aqui, essas duas mães, eu posso dizer de maneira objetiva qual mãe que ama mais o seu filho? É impossível, é impossível. Uma mãe com filho, é impossível dizer qual das duas ama mais o filho. Eu não posso ordenar elas em termos de amor. Ah, essa mãe ama mais seu filho, essa outra ama menos. Não tem como. É subjetivo. Agora, é possível dizer qual edifício é o mais alto em Dubai, né? Isso daí, se eu perguntar, todo mundo vai saber que é o Burj Al Khalifa. É o prédio mais alto do mundo. Então, é o prédio mais alto de Dubai também. Então, eu posso dizer objetivamente qual que é. O prédio mais alto é aquele cuja distância do topo até o solo é a maior distância, tá? Ah, qual o carro é mais rápido? Numa corrida, eu posso dizer qual carro é o mais rápido. É aquele que vai chegar primeiro, né? Então, o objetivo da corrida é qual carro que é mais rápido durante toda a corrida, né? Vai ter alguns momentos que um carro vai estar mais rápido do que o outro, mas a corrida toda, né? O mais rápido durante toda a corrida vai ganhar a corrida. Então, eu posso dizer com precisão, né, de maneira objetiva, qual carro que é mais rápido. Eu posso dizer qual prédio que é mais alto. Tá? Então, basicamente, medir é comparar de maneira objetiva duas características. Tá? De maneira que eu posso dizer, que eu posso ordenar qual que é maior, qual que é menor. Tá? Ou que eu possa dizer qual que é numa direção ou qual está na outra direção. Tá? Então, grandezas são a medição é comparar. Quando eu estou medindo, eu estou comparando algo com algo. Tá? Então, o padrão de comparação de uma grandeza é o que eu vou chamar de unidade de medida. Ok? Então, unidade de medida é sempre o padrão de comparação. Então, eu peguei lá duas grandezas, tá? Eu vou expressar a intensidade dessas grandezas em termos de um padrão de comparação. Por exemplo, eu posso dizer, sei lá, que a mesa tem 5 palmos e a outra mesa tem 10 palmos. Ou seja, uma mesa tem 5 vezes o tamanho da minha mão e a outra mesa tem 10 vezes o tamanho da minha mão. Ou seja, eu estou comparando o tamanho das mesas com o tamanho da minha mão. E aí eu posso dizer qual delas que é maior. Então, unidade de medida nada mais é do que um padrão de comparação. Então, aqui, ó, alguns exemplos. O palmo é o tamanho da mão. A polegada é o tamanho, né, do polegar aqui, que é essa parte aqui, ó, o falange do polegar. A jarda, a distância, né, da ponta do nariz até a ponta do polegar. O ano-luz, a distância percorrida pela luz no período de um ano. Grandezas de espaço. Tá? Por mais que seja ano-luz, né, ela é uma grandeza de espaço, é distância. Tá? Dia é uma grandeza de tempo, né? O tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma. O ano, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Então, você vê que tudo isso daí são padrões de comparação. Então, um ano são quantas vezes você dizer, o professor tem 34 anos. Então, significa que, desde que o professor nasceu, a Terra já deu 34 voltas, né? Ou seja,
desde que o professor nasceu, o tempo de vida do professor equivale ao mesmo tempo de 34 vezes o tempo que a Terra levou para dar um giro em torno do Sol. Mach, velocidade do som no ar. Então, quando você fala que um caça tem 2 Mach de velocidade, significa que a velocidade dele é 2 vezes a velocidade do som. Ou seja, é um caça supersônico. Tá? Quilograma, a massa contida em 1 litro de água. Né? Isso daí foi a primeira definição das coisas. Lógico, hoje em dia as definições são mais precisas. O quilograma já não é mais definido em termos da massa contida em 1 litro de água. Sistemas de unidade são conjuntos de unidades de medidas de diversas grandezas. Então, você pega um sistema de unidade, você vai escolher qual que vai ser a unidade de espaço, tá? Qual que vai ser a sua unidade de área e de volume, qual que é a sua unidade de medida de massa, qual que é a sua unidade de medida de tempo, de força, de velocidade e etc. Tá? Então, um sistema de unidades é esse conjunto. Então, você num sistema de unidades, você não pode ter dois padrões de comparação para uma mesma grandeza. Tá? Então, deslocamento é uma grandeza espacial. Então, a unidade de medida dela, sei lá, é 1 metro. Então, não posso medir no mesmo sistema de unidade algo em metro e algo em polegada. Não posso. É uma única unidade de medida para cada grandeza. Então, você tem um conjunto de grandezas e cada grandeza tem a sua própria unidade. E quando você junta tudo, forma o que a gente chama de sistema de unidade. Tá? Um sistema de unidade, ele tem que ter algumas características para ele ser considerado bom. Quais são elas? As unidades têm que ser fixas e invariantes. Fixas significa que aquele padrão de comparação hoje vai ser o mesmo de amanhã, que vai ser o mesmo daqui a 20 anos. Tá? Antigamente, né, quando você tinha os sistemas de medida baseado no rei, né, que é a chamada imperial, tamanho do palmo. Né? O tamanho do palmo era o tamanho do rei, do palmo do rei. Tamanho da mão do rei, daquele reino. Então, morria o rei, trocava-se o palmo. O tamanho do palmo mudava. Então, mudava todo o sistema de medida. Então, você comprou, sei lá, 3 palmos de tecido, né? Você produz 3 palmos de tecido e você vende, sei lá, por R$ 5 o palmo. Morreu o rei, esse rei pode ter uma mão menor. E aí você vai ter que vender um tamanho menor pelo mesmo preço. Ou você vai ter que comprar um tamanho menor pelo mesmo preço. Então, era muito ruim. Né? E invariante, o que significa invariante? Bom, se eu troco ele de lugar, ele também não vai alterar. Tá? Então, o tamanho do meu padrão de medida no Brasil tem que ser o mesmo lá na Suécia, ao mesmo tempo. Por mais que estejam em temperaturas diferentes os dois lugares. Tá? Então, é necessário que os padrões de medida eles sejam invariantes, eles não dependam de temperatura, não dependam da pressão. Né? Quanto menos eles dependerem disso, melhor é. E o outro ponto é facilidade na conversão de unidades. Tá? Então, o sistema de medida de unidade que você consegue facilmente converter esse sistema de unidade em outro sistema de unidade é excelente. Tá? Quem julga a definição das unidades internacionais é o Bureau International de Poids et Mesures. Eu acho que é isso, né? O BPM. Ele é sediado em Sèvres, na França, na região metropolitana de Paris. Tá? E é o que a gente chama de sistema internacional. Né? Ele é responsável pela guarda do sistema internacional de unidades.
Os sistemas de unidades eles são geralmente apelidados em termos das suas unidades básicas de espaço, tempo e massa. Tá? Então, por exemplo, sistema imperial ou sistema FLS. F de feet, pé, L de libra e S de segundo. Tá? Então, a unidade básica de comprimento é o pé, a unidade básica de massa é a libra, a unidade básica de tempo é o segundo, a unidade de força é a libra-força, a unidade de temperatura é o Fahrenheit ou o grau Rankine, ou a escala Rankine, escala Fahrenheit ou Rankine. Rankine seria para a temperatura absoluta e Fahrenheit para temperaturas relativas. A potência é expressa em horsepower, ou HP, e a energia é expressa em BTU, British Thermal Unit. Temos também o sistema gaussiano. Outra coisa. O sistema imperial é usado atualmente somente em 3 países, tá? De maneira oficial. Estados Unidos, Libéria e Myanmar. Nem mais o Reino Unido usa esse. Ele usa concomitante ao sistema internacional. Sistema gaussiano é muito utilizado para quem trabalha com eletromagnetismo e experimental e é mais eletromagnetismo experimental que usa o sistema gaussiano. Então, é um sistema baseado em centímetro para o comprimento, para a massa grama, para o tempo segundo. A força no CGS, né, vai ser dada por Dina e a energia em erg. A nota, CGS para o sistema gaussiano. Por quê? Comprimento é centímetro, a massa é grama e o tempo é o segundo. E nós temos também o Sistema Internacional de Medidas, ou Sistema MKS. MKS por quê? Comprimento é metro, a massa é o quilograma e o tempo é o segundo. Tá? Outras unidades do Sistema Internacional, para força, Newton, para temperatura, grau Celsius, se for temperatura relativa, ou grau Kelvin, se a temperatura for absoluta. Temperatura absoluta é a temperatura que o menor valor possível é zero. Tá? A energia é expressa em Joule, a potência é expressa em Watt, e o decaimento radioativo é expresso em Becquerel, né? A quantidade de partículas é expressa em mol. Provavelmente, se vocês já viram alguma matéria de química, já devem ter falado, né, no mol. Tá? Toda medida de uma grandeza ela pode ser expressa da seguinte maneira: valor vezes a unidade de medida. Ou seja, quantas vezes aquela grandeza, né, específica daquele corpo, ela é maior do que aquela grandeza do meu padrão de medida. Tá? Então, por isso que é um valor vezes o que eu estou comparando, quem eu estou usando como padrão de comparação. Então, sei lá, 5 palmos significa que são 5 vezes o mesmo tamanho de um palmo. 5 polegadas, 5 vezes o tamanho de uma polegada. Tá? Então, valor vezes unidade de medida. E aí, você consegue definir alguma unidade de medida em termos do seu padrão de comparação? Pensa aí se você consegue, né, criar aí uma unidade de medida, sei lá, de massa. Né? Define aí um padrão de comparação para massa. Né? Faça aí você mesmo. Monta a sua própria medida de comprimento, de tempo e de massa. Né? Pode pausar o vídeo aí e pensar um pouquinho. Bom, continuando. Notação científica. Notação científica, né, ela é usada muito no sistema internacional e ela é baseada em propriedades da exponenciação de 10, tá? E ela vai facilitar muito a conversão das unidades. Então, qual que é a ideia? Eu tenho os prefixos e esses prefixos eles estão associados
a números que são múltiplos de 10. Então, a gente pode escrever ali em termos de potências de 10. Então, se eu não tenho nenhuma potência, eu tenho só a unidade de medida. Se eu tenho essa unidade de medida vezes 10, eu chamo de deca. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o segundo. Eu posso falar em decasegundos. Decasegundos são 10 segundos. Então, um minuto são 6 decasegundos. Tá? Porque são 60 segundos. Hecto, se tiver multiplicado por 100. Então, hectômetro são 100 metros. Quilo é 1000. Tá? Então, quilograma são 1000 gramas. Então, 10 elevado ao cubo. Então, deca, 10 elevado a 1. Hecto, 10 elevado a 2. Quilo, 10 elevado a 3. Nota o seguinte, que a partir de quilo, até quilo, a potência foi subindo 1, né? Ou seja, foi acrescentando sempre um zero aqui no múltiplo de 10. Então, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Né? 10, 100, 1000. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. A partir daí, todos os prefixos vão estar acompanhados de uma potência, agora vai aumentar de 3 em 3 a potência. Tá? Então, 1 megabyte são 1 milhão de bytes. Tá? 1 gigahertz significa que são 1 bilhão de hertz. Tera, 1 trilhão. 10 elevado a 12. Peta, 10 elevado a 15. Hexa, 10 elevado a 16. Oh, perdão, 18. Zeta, 10 elevado a 21. Iota, 10 elevado a 24. Ou seja, 1 e 24 zeros. 10 vezes 10, 24 vezes, né? Você repete essa operação, faz 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 24 vezes, você vai ter o iota. Tá? Esses são os prefixos para multiplicação, para números maiores. E para números menores, a gente pode dizer que são os outros prefixos, tá? Então, desse, você divide por 10. Então, decímetro, 0,1 metro. Centímetro, 1 dividido por 100 metros, ou 0,01 metros. Então, agora aqui, as potências elas vão ser negativas, porque potência negativa significa que eu estou dividindo por aquele número elevado àquela potência. Tá? Da mesma forma que foi com as potências multiplicativas, agora as potências que são de divisão, né? Eu vou deci, centi e mili, vai aumentando um zero na divisão. Então, 1 dividido por 10, 1 dividido por 100, 1 dividido por 1000. A partir daí, a potência vai crescer de 3 em 3. Tá? Então, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6. É o micrômetro. Né? Então, 1 megamicrômetro é a mesma coisa de 1 metro. Por quê? 1 mega é 10 elevado a sexta. Se eu multiplico por micro, que é 10 elevado a menos 6, vai dar 1. Então, o micrômetro é 10 elevado a menos 6. Então, micrômetro é um milésimo, um milionésimo de metro. Ou pega 1 milímetro e divide por 1000. Um nanômetro seria dividir 1 metro por 1 bilhão. Tá? Ou pegar 1 milímetro e dividir por 1 milhão. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 6 vai dar 10 dividido por 10 elevado a sexta vai dar 10 elevado a menos 9. Tá?
Então, nós temos também o pico, que é 10 elevado a menos 12, o fento, que é 10 elevado a menos 15, o ato, que é 10 elevado a menos 18, o zepto, que é 10 elevado a menos 21, o iocto, que é 10 elevado a menos 24. Ok? Então, isso daqui é o que a gente chama de notação científica. Ela vai ser muito boa na hora de expressar números que são muito grandes ou muito pequenos. Ao invés de você escrever, botar um bando de zero, 10 elevado a 24 zeros, você pode falar que determinada coisa é um iota segundo. Tá? É melhor do que você colocar 1 e colocar 24 zeros para expressar isso em termos de segundo. Então, é baseado aqui, ela vai facilitar também por conta das propriedades de exponenciação. Então, se eu pego 10 elevado a x vezes 10 elevado a y, eu só somo as potências. Então, se eu tenho 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado, isso aqui é 10 elevado a 3 mais 2, que vai dar 10 elevado à quinta. Ok? 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 2, agora já vai ser o contrário, vai ser x menos y. Então, 10 elevado a x vezes 10 elevado a menos y, 10 elevado a x menos y. Então, se eu tenho 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 2, agora vai ser 3 menos 2, que vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a menos x é a mesma coisa que inverter. Então, isso aqui é 1 dividido por 10 elevado a x. Então, por isso que eu falei que os prefixos com potência negativa, eles são divisores, e os com potência positiva, eles são multiplicativos, por conta dessa propriedade. 1 dividido por 10 a menos x, isso aqui é 10 elevado a x. Então, se estiver dividindo por um prefixo aí com potência negativa, é a mesma coisa de eu multiplicar pelo mesmo número com sua potência positiva. Outra coisa, se eu tenho a mesma potência, né, a mesma base aqui, 10 elevado a z, e aqui no outro número eu também estou multiplicando por 10 elevado a z, eu posso colocar ele em evidência. Colocando em evidência, eu só multiplico aqui e somo os dois números. Então, se eu tenho 3 centímetros mais 2 centímetros, eu não preciso fazer 0,03 mais 0,02. Eu não preciso fazer a conversão. Eu só lembrar que está sendo escrito em termos de centímetros. Então, 3 centímetros mais 2 centímetros vai dar 5 centímetros. Então, 3 mais 2, 5 centímetros, 10 a menos 2. E a outra propriedade é que 10 elevado a x, se eu elevo a y, tá? É a mesma coisa de eu multiplicar as potências. Então, lá na conversão de área, por exemplo, se eu tenho 1 centímetro ao quadrado, se eu quiser escrever isso em metro, então eu vou ficar aqui 10 elevado a menos 2, só que vai estar ao quadrado. Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, 10 elevado a menos 4 metros quadrados vai ser equivalente a 1 centímetro quadrado. Tá? Então, isso daí ele vai facilitar muito a vida na hora de fazer as contas. Pode parecer no primeiro olhar que ele vai dificultar as contas, mas na verdade ele vai facilitar as contas, tá? Que aí você trabalha só com números entre 1 e 10. Você não precisa mais trabalhar com números maiores do que 10. Agora, o que são as ordens de grandeza? Ordens de grandeza, elas são definidas como a potência de 10 de uma medida. Tá? Então, elas servem para uma primeira aproximação no cálculo matemático e ela serve também para comparação de grandezas com valores muito diferentes. Tá? Então, a ordem de grandeza de 1 megametro é 10 elevado a 6 ômega, né? Então, a ordem de grandeza de 1 megametro é 6.
a ordem de grandeza de 1 gigametro é 9. Então, a diferença aí de ordem de grandeza de giga para mega é 3 ordens de grandeza. Enquanto que de mega para centi, né, eu vou ter 10 elevado a sexta até 10 elevado a zero. Então, tenho 6 ordens de grandeza. E só que o centi são 2 ordens de grandeza menor do que o metro. Então, 1 megametro são 8 ordens de grandeza maior do que 1 centímetro. Então, a ordem de grandeza ela é essa potência de 10 na medida. Então, aqui, o tamanho da Terra. O tamanho da Terra e o raio da Terra vai dar, provavelmente, aí, em termos de milhares de quilômetros. Então, a gente pode dizer, sei lá, 10 elevado a... deixa eu só checar aqui. O raio da Terra vai dar em milhares de quilômetros. 6.370 quilômetros. Né? Então, 6.000 quilômetros, 1.000 quilos, né? Ia chegar em mega. Então, são 6 megametros. Então, o tamanho da Terra, a ordem de grandeza da Terra é de 6 ordens de grandeza de metro. Já o tamanho de uma hemácia, a gente pode dizer que ela é micrométrica. Então, é 10 elevado a menos 6. Então, a ordem de grandeza dela é menos 6 com relação ao metro. 6 ordens de grandeza menor do que o metro. Então, se eu posso comparar aqui a Terra com as hemácias. Bom, se a Terra é 6 ordens de grandeza maior do que o metro e as hemácias são 6 ordens de grandeza menor do que o metro, então as hemácias elas são 12 ordens de grandeza menores do que a Terra. Ou a Terra é 12 ordens de grandeza maior do que as hemácias. E aqui a gente pode comparar também, fazer a mesma coisa com o tamanho de uma galáxia, né? E o tamanho de uma pessoa. A pessoa é da mesma ordem de grandeza do metro, porque uma pessoa não vai passar de 10 metros. Então, a pessoa, no máximo, ela tem lá 2 metros, né? Quando é muito alta. Então, ela está aí na mesma ordem de grandeza do metro. Uma pessoa em 1 metro, ela tem a mesma ordem de grandeza. Já a hemácia são 6 ordens de grandeza menor do que uma pessoa. Tá? Então, serve para essa comparação e para uma primeira aproximação num cálculo. Porque na primeira aproximação do cálculo, você pode ignorar que uma pessoa tem 2 metros. Você pode dizer que o tamanho dela é metro. Ponto. E aí você faz todo o cálculo só com essa aproximação, né, da ordem de grandeza. Você quer só saber qual ordem de grandeza que uma pessoa é maior do que outro objeto. Ou, por exemplo, sei lá, você executou uma força por 5 metros, né? Então, você tem uma força, sei lá, de 10 newtons executada por 5 metros. A energia gasta é força vezes deslocamento. Então, eu posso, sei lá, dizer que 10 metros, uma ordem de grandeza. E 10 newtons, uma ordem de grandeza. Por 5 metros, a ordem de grandeza é zero. Então, provavelmente, a força vai ter uma ordem de grandeza só. Então, ela vai ficar ali entre 10 e 100. A energia, perdão, não a força, a energia. Então, ela é uma primeira aproximação, para você fazer aproximações mais simples, né? Só para estimar a ordem de grandeza. Ela é muito boa, muito útil. Então, aí, ó, a Terra aí, 10 milhões de metros, né? Mais ou menos, a ordem de grandeza dela. Hemácia, ordem de grandeza é micrômetro. Uma pessoa, a ordem de grandeza é no metro. E o tamanho da galáxia é 10 elevado a 17 metros, né? Em termos de ordem de grandeza
A ordem de grandeza da galáxia é 17. A ordem de grandeza da Terra aí vai ser 7. A ordem de grandeza das hemácias, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser menos 5. E a pessoa, a ordem de grandeza dela é 0. Então, menos 5, as hemácias com relação à galáxia, menos 5 e 17. Então, essa daqui é 17 mais 5 vezes a ordem de grandeza. Então, 17 mais 5 vai dar 22. Então, uma galáxia é 22 ordens de grandeza maior do que uma hemácia. Tá? Então, ela serve para essas primeiras aproximações. Então, quantas ordens de grandeza uma casa é maior do que uma pessoa? Responde aí. Pode dar o pause e responder. Quantas ordens de grandeza um terabyte é maior do que um megabyte? Pode dar o pause aí e procurar lá na tabela e responder. Um terabyte, tera é 10 elevado a 12, mega é 10 elevado a sexta. Então, um terabyte são 6 ordens de grandeza maior do que o megabyte. Só para confirmar, tera, 10 elevado a 12, giga, 10 elevado a sexta. Exato. As medidas, agora. Quando eu vou fazer uma determinada medida de uma grandeza, a medida pode ser feita de maneira direta ou indireta. A direta, ela vai ser feita exatamente comparando com um determinado equipamento que faz aquela medida. Então, se eu coloquei diretamente a leitura de um equipamento, eu digo que aquela medida ela foi feita de maneira direta. E uma medida de maneira indireta é uma medida feita a partir de cálculos. Então, quando a NASA, por exemplo, acha um determinado exoplaneta, né, um planeta fora do sistema solar, e ela calcula o tamanho, né, a massa daquele planeta, ela, ela não está lá medindo o, a massa do planeta. Né? Quando a gente calcula a massa de Júpiter, não tem ninguém indo lá medir a massa de Júpiter diretamente. O que faz é calcular essa medida. Tá? Então, a massa de um planeta é uma medida indireta. Já quando você vai lá e tira o tamanho, por exemplo, da mesa, né, compara ela com o tamanho de uma fita métrica, essa medida é uma medida direta, ela é feita a partir da leitura do equipamento. Então, pensa aqui, é possível a gente comparar alguma coisa absoluta, né, uma comparação ser algo absoluto? Né? Absoluto significa o quê? Que eu sempre vou medir e vou ter a mesma coisa, o mesmo tamanho? Não, né? Então, toda medida ela vai carregar uma incerteza consigo. Né? Sempre que eu for lá e comparar com o tamanho da fita métrica, eu tenho o menor tamanho da escala da fita métrica, que eu não posso diminuir ela. Tá? Então, ela sempre vai ter essa incerteza. Por isso que eu vou falar agora do que é acurácia e o que é precisão. Tá? Então, precisão. Por exemplo, vamos ver aqui o tamanho dessa mariposa. Então, a gente olha aqui, ela está mais ou menos iniciando aqui em 1,5 centímetro. E ela vai até 3,5 centímetros. Então, eu posso dizer que é mais ou menos 2 centímetros. Por que eu não posso dizer que é 2 centímetros exato? Porque eu não sei se essa asinha dela está um pouquinho mais próximo disso daqui, dessa gradação, ou se ela está mais próximo dessa. Eu sei que ele está em torno aqui de 1,5, mas eu não sei se ele está um pouquinho mais para o lado aqui, ou se ele está um pouquinho mais para o outro lado. A mesma coisa eu posso falar do outro lado da asa. Então, não tem como eu comparar de maneira absoluta. Sempre vai ter essa incerteza, que é o que a gente vai chamar de erro da medida. Tá? Então, quando eu meço com uma régua milimetrada, eu vou ter uma determinada precisão, que é o quê? Bom, isso daqui pode estar
mais ou menos meio milímetro para um lado, meio milímetro para o outro. Eu sei que metade do milímetro ele não vai estar aqui bem próximo aqui dessa marcação. E nem vai estar muito próximo aqui dessa marcação, mas ele pode estar até metade aqui dessa marcação aqui, ele pode estar. Tá? Então tem uma incerteza aqui. Então eu posso dizer que essa minha medida, a precisão dela é meio milímetro. Eu não posso diminuir de meio milímetro. Significa o quê? Que eu não tenho certeza. Esse meio milímetro aí eu não tenho certeza. Então eu posso dizer que como ela tem meio milímetro para um lado, meio milímetro para o outro, então o que vai acontecer? Quando eu for dizer a medida, eu vou ter que dizer que ela é 2 centímetros, mais ou menos 1 milímetro. Porque ela pode estar meio milímetro para um lado, meio milímetro aqui para o outro, e ter 1 milímetro de errado. Tá? Então pode estar mais 1 milímetro ou menos 1 milímetro. Então, isso é o que a gente chama do erro, né? Então, essa medida é uma medida de 1 milímetro de precisão. Agora, o que é mais que eu posso entender como precisão, né? Então, a medida precisa. Instituto Federal do Paraná, né? Tem um campus localizado em Paranavaí. Tá? Isso aí está correto, essa informação. Agora, tem um campus localizado na Avenida José Felipe Tequinha, 1400, Jardim Oasis, Paranavaí, no Paraná. Essa informação está um pouquinho mais completa, né? Dá uma ideia de estar mais precisa. Eu saber que existe um campus em Paranavaí, eu vou ter que percorrer toda a cidade para achar ele. Já eu dando o endereço completo, eu vou chegar aonde ele está. Tá? Então, a segunda informação aí, informação mais de baixo, ela está mais precisa do que a anterior. Ou seja, precisão é quando você vai delimitando cada vez mais a sua medida. Você vai deixando a incerteza associada a ela menor. No primeiro caso, está localizada em Paranavaí. A incerteza está toda dentro da cidade. Já está localizado na Avenida José Felipe Tequinha, 1400, Jardim Oasis, Paranavaí. A incerteza já está bem reduzida. Você já consegue chegar realmente nele, no campus. Tá? E o que é a acurácia? A acurácia é você acertar no alvo. Tá? Então, você pode fazer uma medida muito precisa, mas ela ser errada. Eu posso dizer que o campus, eu dou o endereço, o campus de Paranavaí, eu dou todo o endereço, mas eu dou o endereço na cidade de Maringá. Né? Pode estar muito preciso, mas a acurácia está ruim, né? Está errada a medida. Então, a acurácia é acertar no alvo. Então, aqui, quando a gente vê essas flechas, né? A flecha aqui mais do centro foi a mais acurada. As outras foram menos acuradas. Tá? Então, a acurácia tem a ver com acertar, né? A delimitar. Você pode ter uma medida precisa e acurada, ou posso ter uma medida que é pouco precisa, mas é acurada, e eu posso ter uma medida que é muito precisa e não ser acurada. Tá? E eu posso ter uma medida que nem é precisa e nem é acurada, né? Que é a pior de todas. Então, aqui, acurácia e precisão, né? Fiz a medida. Diversas vezes eu obtive lá próximo do mesmo valor, né? Está circunscrito numa região bem pequena. A precisão é alta e a acurácia aqui está no centro. Beleza, precisa e acurada. Agora aqui, ela está mais ou menos no centro, né? Se eu pegar a média aqui, vai estar o centro. Então, ela está acurada. Só que as medidas já começam a estar mais espalhadas. Então, toda vez que eu faço uma medida, ela dá um pouquinho mais espalhado. Então, nesse caso, a medida está pouco precisa, mas ela está acurada, está acertando lá no centro. Essa outra medida aqui, ó, as flechinhas, tudo acertou quase que o mesmo ponto. Né? Significa que o arqueiro ele tinha uma boa precisão, ele sempre acertou o mesmo ponto. Só que ele não tinha acurácia, porque ele tinha que ter acertado no meio. E ele não acertou no meio, ele acertou fora do meio. Então aí a medida está precisa, mas não está acurada. E aqui ela está bem espalhada, né? Algumas até saíram do alvo. E não está nem próxima aqui do centro. Então ela nem está precisa e nem está
acurada. Tá? Então, isso é a diferença entre precisão e acurácia. Então, sempre que eu meço, eu vou ter valores diferentes. Só que se eu estiver sempre próximo do mesmo valor, eu tenho uma medida precisa. Agora, se essa medida ela deu no valor certo, eu posso dizer que ela está acurada. Se ela deu no valor errado, ela não está acurada. Tá? E se ela dá muito espalhada, eu digo que a precisão é baixa. Tá? Então, toda medida ela vai carregar consigo uma incerteza, tá? Ela é impossível de ser retirada. Então, a física não é uma ciência exata. A física é uma ciência de precisão. A gente busca uma medida cada vez mais precisa e não uma medida exata, porque é impossível ter uma medida exata. Então, toda medida carrega essa incerteza, né? Então, a gente deve ser capaz de mensurar essa incerteza para estar de acordo com o método científico. Tá? Porque tudo tem que ser mensurável no método científico da física. Então, a gente tem que ser capaz de mensurar essa incerteza. E essa medida dessa incerteza é o que a gente chama de erro da medida. Erro não significa que a medida está errada, tá? Ela estaria errada no sentido de certo e errado, né? Quando a gente fala de acurácia. Mas esse erro da medida se refere à precisão. Então, o que limita a minha precisão? Né? São os erros. O erro instrumental, ele está associado à própria precisão do instrumento. Tá? Então, lá no caso lá da régua milimetrada, seria 1 milímetro, né? Esse erro. E é o erro instrumental. Erro sistemático, né? São os erros que aí sim a gente pode dizer que ele é o erro da medida certa e a medida errada, tá? Que é o problema de acurácia. Esses erros são o quê? Erro na teoria. Eu posso calibrar o instrumento errado, né? Eu posso pegar um micrômetro, o micrômetro ele tem um parafuso, e eu apertar esse parafuso demais e estragar a calibragem dele. Se eu estourar a calibragem do instrumento, eu vou ter uma medida que vai estar errada no sentido mesmo, de certo e errado, né? Ela vai estar com problema de acurácia. Um erro na teoria vai atrapalhar a minha acurácia nas medidas indiretas, né? Na hora que eu fizer o cálculo, eu vou ter um valor que está fora do valor de acurácia. Tá? Então, são erros que nós chamamos de erros sistemáticos. E nós também temos os erros aleatórios. São erros causados por fonte diversa, né? Você não consegue saber por que o erro aleatório. Você sabe que você vai medir e vai ter um valor diferente, né? Entre duas medidas iguais. Né? Então, por exemplo, eu pego uma trena. A trena é feita de metal. Então, se num dia que a temperatura está 20 graus, eu posso ter uma determinada medida. E aí, no dia que está fazendo 30 graus, essa trena ela expande, porque o metal expande com a temperatura. E eu vou lá e faço, e eu tenho uma outra medida, tá? Então, esses erros são erros aleatórios. Os erros sistemáticos, eles devem ser evitados ao máximo, tá? E eles são difíceis de você conseguir calcular eles. Os erros instrumentais podem ser melhorados, mas nunca vão ser eliminados. Tá? E os erros aleatórios também podem ser melhorados, mas nunca vão ser eliminados. Então, erro instrumental de um aparelho digital. Então, o valor do erro é a própria precisão do aparelho. Então, nesse termômetro aí, esse termômetro ele mede de 0,1 grau Celsius em 0,1 grau Celsius. Então, eu posso dizer aí que essa medida é 29,3 graus Celsius, mais ou menos 0,1 grau Celsius. Pode estar 23,2 ou 23,4. Tá? Então, 0,1 o erro. E se for um aparelho analógico, eu pego a precisão e pego a metade. Então, no caso aí, peguei a peça, fui lá medir. Essa régua é graduada em milímetro, é milimetrada. Então, meu erro aqui é metade de 1 milímetro, 0,5 milímetros. Tá? Então, se eu fosse calcular aqui o tamanho, seria 18,1
2, 3 milímetros. Só que aí eu posso somar e diminuir 0,5 milímetros. O erro aleatório, a gente dá um tratamento estatístico. Tá? Então, a gente vai calcular o erro como sendo a chamada dispersão, né? O, o, o desvio padrão, que é essa fórmula aí. Então, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque vocês ainda não viram estatística. Mas, quando vocês verem em matemática, saibam que o erro aleatório, né, de diversas medidas, é calculada com o desvio padrão da média. Por fim, a medida, né, ela vai ser a soma, né, dos erros. Os erros vão ser a soma dos erros instrumental e aleatório. E a medida final ela é escrita, né, como sendo a medida, que a gente já falou, que é expressa como um valor vezes o padrão de comparação, que é a unidade de medida, e aí eu somo e diminuo do erro. Tá? Que o erro também é uma medida, então ele também tem um valor e tem um padrão de comparação. E o padrão de comparação dos dois é ideal que seja o mesmo, tá? Então é ideal que os dois estejam na mesma unidade de medida. Bom, gente, essa é a nossa aula, tá? De medidas, tá? E grandezas. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, né? Estaremos aí no atendimento. Vocês mandem as suas dúvidas. Até a próxima aula, em que a gente vai falar sobre os tipos de grandeza, o que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais, tá? Então, até a próxima. Passar bem.